entre as páginas da Bíblia, existe uma história marcada por coragem, fé e destino. Uma jovem judia, humilde e desconhecida, se torna a rainha da Pérsia e salva seu povo de um massacre planejado. Essa é a incrível história de Esther, a mulher que arriscou a própria vida para cumprir um propósito maior. A história acontece no Império Persa, durante o reinado do rei Assuero, também conhecido como Xerxes I. Era um império vasto, poderoso, que se estendia da Índia até a Etiópia, reunindo 127 províncias. Um reino de riquezas, palácios luxuosos e festas grandiosas. Foi nesse cenário que Esther, uma jovem judia órfã criada por seu primo Mardoqueu, teve sua vida transformada de forma inimaginável. Tudo começou quando o rei ofereceu um banquete grandioso, embriagado e desejando mostrar seu poder. Ele ordenou que a rainha Vasti se apresentasse diante dos convidados para exibir sua beleza. Vasti, porém, recusou. Essa atitude foi vista como desobediência, e o rei, enfurecido, decidiu afastá-la do trono. Assim abriu-se a busca por uma nova rainha. Jovens de todo o império foram levadas ao palácio, para passarem por meses de preparação. Entre elas estava Esther, humilde, simples e desconhecida, mas de uma beleza notável e um espírito gracioso. Ela conquistou o coração do rei, e, contra todas as probabilidades, foi coroada rainha da Pérsia. Mas havia um segredo. Ninguém no palácio sabia que Esther era judia. Amando de Mardoqueu, que temia perseguição contra seu povo, enquanto Esther vivia como rainha. Seu primo Mardoqueu descobriu um plano para assassinar o rei, e o denunciou, ganhando respeito. Porém, sua recusa em se curvar diante de Amã, o ministro mais poderoso do império, despertou a fúria desse homem. Orgulhoso e cruel, Amã decidiu não apenas punir Mardoqueu, mas exterminar todo o povo judeu do império. Ele convenceu o rei a assinar um decreto que marcava o dia em que todos os judeus seriam mortos. Era o início de uma tragédia anunciada. Ao saber do decreto, Mardoqueu procurou Esther e pediu que ela intercedesse diante do rei. Mas havia um enorme risco. Na Pérsia, ninguém poderia se aproximar do rei sem ser chamado, nem mesmo a rainha. Quem ousasse poderia ser condenado à morte, a menos que o rei estendesse seu cetro em sinal de perdão. Esther, diante da pressão, hesitou. Mas Mardoqueu disse a frase que marcou sua história: "Quem sabe se para um tempo como este, você não chegou ao reino." Com coragem, Esther decidiu agir, mesmo sabendo que poderia morrer. Ela pediu que todo o povo judeu jejuasse por 3 dias em favor dela. Depois desse período, vestiu suas roupas reais e se apresentou diante do rei. O momento era de tensão? Ele a mataria ou estenderia o cetro? O rei encantado estendeu o cetro dourado. Esther foi salva. Mas sua missão ainda não havia acabado. Com sabedoria, Esther não revelou de imediato o plano de Amã. Em vez disso, convidou o rei Amã para um banquete. Lá, conquistou ainda mais a confiança do rei e pediu que retornassem para um segundo banquete. Enquanto isso, Amã, ainda furioso com Mardoqueu, mandou construir uma forca de 22 metros de altura para enforcá-lo. Mas na mesma noite, o rei não conseguiu dormir e mandou ler os registros do reino. Descobriu que Mardoqueu havia salvado sua vida denunciando uma conspiração, mas nunca havia sido recompensado. No dia seguinte, o rei perguntou a Amã o que deve ser feito para honrar alguém a quem o rei deseja agradar. Convencido de que o rei falava dele, Amã sugeriu uma honra grandiosa. Para sua surpresa, o rei ordenou: "Faça isso com Mardoqueu." A humilhação de Amã foi enorme. No segundo banquete, Esther finalmente revelou seu segredo. Ela contou ao rei que era judia e que o decreto de Amã condenava seu próprio povo à morte. O rei, ao descobrir a traição, saiu enfurecido. Amã, desesperado, implorou por sua vida diante de Esther. Ao retornar, o rei viu Amã aos pés da rainha e interpretou como uma tentativa de agressão. A sentença foi imediata. Amã foi enforcado justamente na forca que havia preparado para Mardoqueu. Embora Amã tivesse sido derrotado, o decreto ainda estava em vigor. Segundo a lei persa, uma ordem real não podia ser anulada. Então o rei permitiu que Esther e Mardoqueu escrevessem um novo decreto, autorizando os judeus a se defenderem no dia marcado. Quando a data chegou, os judeus resistiram e venceram seus inimigos, preservando suas vidas. Esse livramento deu origem à festa de Purim, celebrada até hoje pelos judeus como memória da coragem de Esther e da providência divina. A história de Esther é mais do que um relato antigo. É uma mensagem atemporal sobre coragem, propósito e fé. Uma jovem órfã, improvável rainha, foi usada para salvar seu povo e mudar o destino de uma nação. Ela nos ensina que, mesmo em silêncio, Deus trabalha por trás dos acontecimentos.
e que ninguém está em uma posição por acaso. Esther nos lembra que a coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de agir apesar dele. Sua história ecoa através dos séculos como um chamado. Talvez cada um de nós também esteja em nosso lugar por um tempo como este.